Talvez você tenha sido ignorado recentemente. Talvez alguém que parecia importante na sua vida simplesmente começou a se afastar. As mensagens ficaram mais frias. As respostas demoraram mais. Até que um dia você percebeu que aquela conexão simplesmente desapareceu. E quando isso acontece, a mente começa a criar perguntas que não param. Será que eu fiz algo errado? Será que eu não fui suficiente? Por que isso aconteceu comigo? Se você está passando por isso agora, eu quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. E mais importante ainda, a rejeição pode ser uma das experiências mais transformadoras da sua vida. Eu sei que isso parece estranho, porque quando estamos vivendo isso, tudo parece perda. Mas a filosofia estoica, uma das mais antigas filosofias da história, ensina algo poderoso. Às vezes a vida precisa remover certas pessoas do nosso caminho para abrir espaço para outras muito melhores. Pessoas que realmente valorizam quem você é. Hoje eu quero compartilhar 10 lições estoicas sobre rejeição. Algumas delas podem mudar completamente a forma como você vê as pessoas, mas existe uma em especial que quase ninguém entende e que pode transformar a forma como você encara qualquer rejeição no futuro. Mas antes disso, precisamos começar pela primeira lição. Nem toda rejeição é realmente sobre você. Quando alguém se afasta, a primeira reação da mente é pensar: o problema sou eu. Mas na maioria das vezes, a verdade é bem diferente. As pessoas carregam seus próprios medos, inseguranças e conflitos internos. Alguém pode se afastar porque não está pronto para um relacionamento, ou porque está confuso com a própria vida, ou simplesmente porque não tem maturidade emocional suficiente para lidar com algo real. Isso acontece mais do que você imagina. Por exemplo, quantas vezes você já viu alguém trocar uma pessoa incrível por uma relação cheia de drama? Isso não acontece porque a pessoa incrível não tinha valor. Acontece porque muitas pessoas ainda estão presas em padrões emocionais imaturos. Marcos Aurelius escreveu algo muito interessante sobre isso. Ele dizia que as ações das outras pessoas refletem o caráter delas, não o seu valor. Então, quando alguém se afasta, isso pode estar dizendo muito mais sobre a fase da vida daquela pessoa do que sobre quem você é. E entender isso já muda completamente a forma como você interpreta a rejeição. Mas existe algo ainda mais interessante sobre rejeição. Algo que poucos percebem. Na verdade, algumas rejeições são uma espécie de proteção da própria vida. Como se a vida estivesse silenciosamente removendo pessoas que não estavam destinadas a fazer parte da sua história. E quando você entende isso, começa a perceber que algumas das piores rejeições da sua vida podem acabar se tornando algumas das melhores coisas que já aconteceram com você. Mas para entender isso melhor, precisamos falar da segunda lição. Lição 2. A rejeição funciona como um filtro natural. Imagine sua vida como uma história que ainda está sendo escrita. Nem todo personagem que aparece no começo deve permanecer até o final. Algumas pessoas entram apenas para ensinar algo. Outras entram para mostrar o que você não quer mais aceitar. E outras simplesmente aparecem para que você perceba o seu próprio valor. Quando alguém que não te valoriza se afasta, isso pode parecer uma perda. Mas muitas vezes é apenas a vida removendo uma incompatibilidade, abrindo espaço para alguém que realmente combine com você. Isso acontece muito em relacionamentos. No momento da rejeição parece devastador, mas meses ou anos depois, a pessoa percebe que aquilo foi exatamente o que precisava acontecer para que algo melhor surgisse. Lição 3. A dor da rejeição é temporária. Uma das coisas mais perigosas da mente humana é acreditar que a dor atual vai durar para sempre. Quando você está no meio da rejeição,
parece que aquela sensação nunca vai passar. Mas pense na sua própria vida. Quantas coisas já pareceram o fim do mundo e hoje você mal lembra? A mente se adapta, as emoções mudam, e aquilo que hoje parece uma grande perda pode se transformar em apenas um capítulo da sua história. Os estoicos sabiam disso, por isso eles treinavam a mente para não reagir de forma exagerada aos acontecimentos. Sua dignidade vale mais que a atenção de alguém. Uma das reações mais comuns à rejeição é correr atrás, mandar mais mensagens, tentar explicar, tentar convencer. Mas existe algo poderoso em manter sua dignidade. Os estoicos acreditavam que autorrespeito é uma das maiores formas de força interior. Quem realmente quer estar na sua vida não precisa ser convencido a ficar. E quando você aprende a manter sua dignidade, algo interessante acontece. Você começa a atrair pessoas que respeitam isso. Lição 5. As maiores transformações nascem de momentos difíceis. Olhe para qualquer história de crescimento pessoal. Quase sempre ela começa com um momento difícil. Esses momentos funcionam como um ponto de virada. Eles fazem você refletir, reavaliar suas escolhas e muitas vezes se tornar uma versão muito mais forte de si mesmo. Muitas pessoas só começam a cuidar da própria vida depois de passar por uma grande decepção. É como se a rejeição despertasse algo dentro delas, algo que estava adormecido. Mas existe uma lição estoica que é talvez a mais poderosa de todas. Uma ideia que pode mudar completamente a forma como você enxerga qualquer perda. Quando você entende esse princípio, a rejeição deixa de parecer um ataque contra você e começa a parecer algo completamente diferente. Algo que pode literalmente redirecionar o seu destino. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Lição 6. Algumas portas se fecham para proteger o seu caminho. Existe algo curioso na vida. Muitas vezes insistimos em situações que parecem importantes naquele momento, mas que, olhando para trás, percebemos que não eram o melhor para nós. Quantas pessoas já passaram por isso? Você conhece alguém que ficou muito mal quando uma relação terminou, mas alguns anos depois percebeu que aquilo foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido. Porque depois disso conheceu pessoas melhores, construiu relações mais saudáveis, ou simplesmente descobriu uma versão de si mesmo que antes não existia. Às vezes uma porta precisa se fechar não porque você falhou, mas porque aquela história simplesmente não era a sua história final. Os estoicos acreditavam que a vida tem um movimento natural. E quando algo não permanece, muitas vezes é apenas o caminho se ajustando. Lição 7. O silêncio também pode ser uma forma de força. Em momentos difíceis, muitas pessoas sentem necessidade de explicar tudo, de pedir respostas, de tentar entender cada detalhe do que aconteceu. Mas existe algo poderoso em aprender a seguir em frente sem precisar de todas as explicações. Nem toda história precisa de um encerramento dramático. Às vezes, o verdadeiro fechamento acontece dentro de você. Quando você decide parar de procurar respostas em alguém que talvez nunca estivesse preparado para oferecê-las. Os estoicos chamavam isso de controle interno. Você não depende da atitude de outra pessoa para encontrar paz. Essa decisão acontece dentro da sua própria mente. Lição 8. Momentos difíceis revelam sua verdadeira força. A maioria das pessoas descobre quem realmente é quando as coisas não saem como esperavam. Quando tudo está funcionando bem, qualquer pessoa parece forte. Mas quando algo importante muda, é aí que o caráter começa a aparecer. Talvez você já tenha passado por isso. Um momento difícil que, no começo, parecia apenas dor.
mas que com o tempo acabou se transformando em crescimento. Você começa a cuidar mais da sua vida. Aprende a colocar limites. Passa a valorizar melhor o seu tempo e sua energia. E, sem perceber, começa a se tornar uma versão mais madura de si mesmo. É por isso que muitos filósofos antigos diziam algo curioso: as dificuldades não são apenas obstáculos, elas são treinamentos. Lição 9. Seu valor não depende da opinião de alguém. Existe uma armadilha muito comum na mente humana: acreditar que o nosso valor depende da forma como outra pessoa nos vê. Mas pense por um momento. Quantas pessoas incríveis na história foram ignoradas, criticadas ou subestimadas no começo? Muitas. Porque o valor verdadeiro de alguém não está na aprovação imediata dos outros. Ele está nas qualidades que você desenvolve com o tempo. Seu caráter, sua disciplina, sua capacidade de continuar evoluindo. Os estoicos acreditavam que aquilo que realmente importa em uma pessoa é algo que ninguém pode tirar dela. E quando você começa a entender isso, a opinião de alguém deixa de ter tanto poder sobre sua paz. Lição 10. O melhor caminho sempre é evoluir. No final das contas, existe uma resposta muito simples para qualquer momento difícil da vida: continuar crescendo. Não para provar algo para alguém, não para mostrar que você estava certo, mas porque evoluir é a melhor forma de honrar a própria vida. Quando você começa a focar no seu desenvolvimento, algo interessante acontece. Você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que respeitam seu tempo, que valorizam sua presença, que querem caminhar ao seu lado, não apenas aparecer em momentos convenientes. E quando isso acontece, você percebe algo curioso. Aquilo que parecia uma grande perda no passado, na verdade foi apenas um redirecionamento da vida, um ajuste silencioso no caminho que você estava construindo. Então, se você está passando por um momento difícil agora, talvez isso não seja o fim da sua história. Talvez seja apenas um capítulo de transformação. Um momento em que a vida está reorganizando algumas peças, removendo aquilo que não estava alinhado com o seu caminho e preparando espaço para algo melhor. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas, quando enfrenta momentos difíceis na vida, tenta fugir deles, tenta distrair a mente, tenta evitar sentir. Mas você fez algo diferente. Você decidiu entender, decidiu refletir, decidiu aprender. E isso por si só já mostra algo importante. Você não é uma pessoa comum. Pessoas que buscam esse tipo de conhecimento estão tentando fazer algo raro hoje em dia: dominar a própria mente. E é exatamente isso que o estoicismo sempre ensinou. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um estilo de vida, um caminho seguido por pessoas que decidiram crescer, evoluir e se tornar emocionalmente mais fortes. Homens como Marco Aurélio, que governou um império inteiro enquanto enfrentava guerras e crises. Ou Epicteto, que nasceu como escravo e ainda assim se tornou um dos maiores pensadores da história. Ou Sêneca, que ensinava que a verdadeira força de um homem está na forma como ele controla suas emoções. Eles entendiam algo que ainda é extremamente poderoso hoje: que não importa o que acontece ao seu redor, o verdadeiro poder está em como você escolhe reagir. E talvez seja exatamente isso que você está começando a construir agora: mais autocontrole. Talvez isso signifique que uma nova versão de você está começando a surgir. Uma versão mais forte, mais consciente, mais preparada para qualquer desafio que a vida coloque no caminho. E se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, então este canal existe exatamente para isso. Para compartilhar ideias,
reflexões e ensinamentos que ajudam pessoas a desenvolver força mental, autocontrole e autovalorização. Porque no final das contas, a verdadeira vitória não é provar algo para os outros, é se tornar alguém que tem orgulho de quem se tornou. E esse é um caminho que vale a pena trilhar. Se você é forte o suficiente para se reerguer e fazer novas conquistas, escreva aqui nos comentários e repita comigo: eu não aceito receber migalhas. Eu não aceito receber migalhas. Que isso vire um propósito em sua vida e não apenas uma frase, porque agora é a hora de você virar a chave, e isso só depende de você. Até o próximo vídeo.